Salmo número 6. Salmo número 6. Continuando a nossa exposição nos Salmos 3 a 7. Salmos esses que, ao que tudo indica, foram compostos naquele mesmo período em que Davi, segundo a informação do Salmo 3, fugia de seu filho Absalão. O momento provavelmente mais difícil da vida, da história de Davi. Este salmo foi dedicado ao mestre de canto, com instrumentos de 8 cordas. Era um salmo para ser cantado e tocado. Um salmo de Davi, no qual Davi, o homem que foi chamado de o homem segundo o coração de Deus, fez a seguinte oração: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito cobertos de vexame. Os salmos mais intensos de Davi, todos eles são intensos, né? A gente percebe pela estrutura, pelas frases, pelas declarações, momentos de grande angústia pessoal, pelos quais passou este homem, que é chamado na Bíblia de o homem segundo o coração de Deus. Ler os Salmos 3 a 7, para mim, soa parecido com ler um diário, uma biografia, mas mais especificamente um diário. Eu lembro quando eu estava no seminário e eu fui obrigado a ler o diário de Simonton. Obrigado porque era uma das exigências de uma das matérias na época. Eu só fui obrigado até a primeira ou segunda página. Depois disso eu li de toda a vontade. Simonton foi o primeiro missionário presbiteriano aqui ao Brasil. Chegou em 1859, fez um trabalho muito interessante, plantou a primeira igreja presbiteriana. Foi usado por Deus, mas ao ler o diário dele, nós percebemos, e se você não leu ainda, leia. Está disponível, é só comprar, está na internet aí, na editora Cultura Cristã. Ao ler o diário dele, nós percebemos suas lutas, suas angústias, seu sofrimento, seu anseio por estar mais próximo de Deus do que ele estava muitas vezes, a sensação de que podia ser mais, podia ter mais comunhão, podia ter mais intimidade com Deus, e não tinha em alguns momentos. Vemos também as horas de dor, quando ele perde sua esposa morre, acometida de doença aqui no Brasil, veio jovem dos Estados Unidos, ele foi lá, casou com essa jovem, ela chamada Ellen, veio ao Brasil, acabou morrendo aqui no Brasil. Ao ler o diário nós percebemos as lutas, a intimidade, a comunhão com Deus, também os anseios, as carências, e algo parecido que eu vejo aqui nos Salmos 3 a 7, que se realmente foram escritos naquele período em que Davi estava fugindo do seu filho Absalão, em que ele havia perdido o trono, perdido a coroa, sofrido um golpe de estado, digamos assim, do próprio filho, que ele aceitou de volta, que ele perdoou depois de um terrível crime, um terrível pecado. Davi recebe Absalão, traz para dentro da sua casa outra vez,
E Absalão começa então a convencer os amigos de Davi que ele era melhor que Davi. A dizer que ele podia ser um rei melhor do que Davi o foi. E consegue então atrair para a sua causa um grande número de pessoas, ao ponto em que chega a notícia para Davi num certo momento: olha, Absalão está lá e tem uma multidão com ele. Então Davi toma uma atitude das mais difíceis para um rei e para um pai. Ele diz: vamos fugir. Vamos abandonar Jerusalém, vamos abandonar o palácio, vamos abandonar tudo que nós temos aqui, para que a cidade inteira não venha a morrer pelo fio da espada de Absalão. E é nessa hora que Davi foge, ele sai de Jerusalém, deixa para trás 10 de suas concubinas, que eram suas esposas. Na época, os homens podiam ter várias esposas, e os reis tinham várias esposas, até para poder fazer compromissos e alianças com outros reinos e com outros lugares. Davi tem que deixar para trás essas mulheres, ele foge, ele consegue ter alguns aliados que vão com ele, mas a maior parte ficou. E a situação é das mais lamentáveis. Ele está saindo da cidade, ele está subindo o Monte das Oliveiras e chorando. Ele vai em direção ao Jordão para tentar escapar, fugir. Ele recebe sempre notícias ruins, muito negativas. As coisas estão cada vez piores. Uma certa altura, um homem chamado Simei, um dos descendentes de Saul, se aproxima e começa a jogar pedras em Davi e ofende Davi, diz: você é um homem de sangue, um filho de Belial, você fez coisas erradas e Deus agora está pagando tudo o que você fez de errado. Os soldados de Davi dizem: o rei, o senhor vai deixar esse homem falar essas coisas do senhor? Deixa que eu vou lá e mato esse homem. Davi diz: deixe ele falar. Talvez Deus ouça isso. E então talvez Deus tenha misericórdia da minha vida. Se eu lhe fui desagradável, Deus que me tire mesmo, mas se Deus quiser, Deus pode me colocar de volta. E assim segue a jornada de Davi, se afastando de Jerusalém, fugindo da cidade, indo em direção aos campos, aos desertos. Mas nos Salmos 3 e 4, ele ainda está dormindo bem, né? Lembra que nós estudamos esses Salmos? Veja lá de novo comigo, no Salmo número 3, nós lemos inclusive hoje aqui na liturgia, ele dizendo assim no verso 5: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Naquela situação de desconforto, de tribulação, de grande dificuldade. Ele repete algo semelhante no Salmo 4, quando ele diz no final, no verso 8: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Nesses dois primeiros salmos, que refletem provavelmente o início, o começo daquela fuga, daquela jornada, ele ainda está dormindo bem. Mas veja como o Salmo 5 já começa a mostrar uma situação um pouco mais complicada. A paz foi embora, já não está mais tão confortável. Ele fala de acordar, né, de levantar pela manhã e de apresentar ao Senhor a sua súplica. Está aí no versículo 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Ou seja, o dia amanheceu, mas o problema não foi embora. O dia amanheceu, a noite passou, eu achei que tudo está resolvido e o problema continua ali. E está piorando cada vez mais. Amanheceu um dia cinzento, um dia nublado, esperava um sol brilhante, mas veio chuva outra vez. Ou seja, esperava que o problema fosse embora, mas o problema está presente e mais forte do que antes. E chegamos ao Salmo 6 agora, em que ele confessa, ele diz que está, no verso 6, cansado de tanto gemer, e que todas as noites faz nadar o leito dele de lágrimas. Ou seja, já não está mais dormindo tão tranquilo como estava nos primeiros dias. Se está passando a noite chorando, se está passando a noite gemendo, isso já não é mais um sono tranquilo. A situação está ainda pior. Já estava ruim no Salmo 3, estava pior no Salmo 4, piorou ainda mais no Salmo 5, e aqui chegou ao limite. Ao limite. É uma espécie de situação limite,
Deus às vezes permite que os seus servos passem por situações limites. Situações que aparentemente estão muito além das forças deles. Situações em que o desespero parece ser a única realidade. Em que parece que não há solução, nenhuma solução pode refrescar ou melhorar o momento. É isso que Davi está vivendo. Ele está numa situação limite. Ele não dorme mais bem. Ele já não acorda mais tão tranquilo. Porque ele percebe que o problema está cada vez pior. E talvez, isso por uma dedução do próprio Salmo, é possível que, além da inimizade de Absalão, além dos exércitos de Absalão, além da falta de comida, além dos problemas que ele enfrenta ao estar fugindo, provavelmente ainda teve alguma doença. É possível. Pelos termos que ele usa no Salmo, descrevendo aqui, sara-me, Senhor, meus ossos, meus olhos, parece que ainda está se somando a toda aquela tribulação, a todo aquele desespero, ao problema familiar, ao problema governamental, também uma doença física. Ou seja, isso é situação limite. Deus às vezes permite que seus servos cheguem a situações limites na vida. Permitiu o clássico caso de Jó, e aqui também permitiu que Davi chegasse a essa situação. A pergunta, meus queridos, é: o que fazer em situações limites? O que fazer quando parece que não há mais forças, quando não há mais solução, quando se tentou de tudo e nada deu certo? Ele descansou em Deus, ele orou ao Senhor, ele buscou ao Senhor, ele buscou de noite, ele buscou de dia, ele levantou, ele orou ao Senhor, ele esperou, mas não resolveu. A solução não veio. O que fazer quando parece que não há solução? Quando nossos olhos não conseguem, não contemplam possibilidade de mudança no quadro, na situação em que vivemos? É isso que nós podemos aprender com o Salmo 6 de Davi, que demonstra as atitudes dele em uma situação limite. E note, meus queridos, antes de tudo, e eu chamo atenção para isso porque isso é surpreendente. Veja a humildade com a qual ele começa a descrever, ele começa a orar ao Senhor, o modo como ele pede misericórdia de Deus para si. Veja os termos da sua oração. Senhor, ele diz, usando o nome de Deus, o nome do Deus da aliança, o Yahvé, não é? Ele usa esse termo, ele está falando com o Deus que ele conhece, com o Deus com o qual ele tem uma aliança. Ele diz, Senhor, não me repreendas na tua ira. Em outras palavras, eu sei que o Senhor está irado. Nem me castigues no teu furor. Eu sei que o Senhor está enfurecido. Mas o que ele pede é alívio. O que ele pede é menos ira, menos furor para a vida dele. Tem compaixão de mim, Senhor, outra vez o nome de Deus, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Queridos, Davi tem a humildade de reconhecer que ele falhou diante de Deus. Ele não se apresenta como o inocente da história, como o bonzinho da situação, aquele que foi traído. Ele foi traído, seu filho o traiu, seu filho roubou o seu trono. Mas ele percebe que ele também tem culpa. E ele tem a humildade de dizer, Senhor, não me destrua, o Senhor podia fazer isso. Era merecido que isso acontecesse comigo, mas por favor, eu sei que o Senhor está irado, mas por favor, diminua essa ira, por favor, não me repreendas mais, não me castigues mais. Nós aprendemos dos livros de Samuel e do livro dos reis, que um dos motivos pelos quais Deus
permitiu que Absalão tomasse o trono do próprio Davi, era para cumprir uma disciplina sobre Davi. Uma disciplina que durou anos para ser executada. Porque um dia Davi cobiçou uma mulher que não era sua esposa. E a tomou para si, possibilitando inclusive que o marido dessa mulher, chamada Batseba, fosse morto. E algo como uma profecia, disciplina foi dito: Davi, o que você fez às ocultas, o que você fez escondido, um dia eu farei com você em plena luz. Deus disse isso. Foram anos, até que Absalão toma o trono de Davi, Davi foge da cidade, deixa para trás quem? As concubinas, as esposas. Para acontecer o quê? Um dos episódios mais terríveis registrados na palavra de Deus. Aquele momento em que, seguindo o conselho de Aitofel, Davi se deita, ou melhor, Absalão se deita com as concubinas de Davi na frente de Israel. Em praça pública, digamos assim, para usar um termo mais moderno. Manda montar uma tenda em praça pública e lá se deita com as mulheres de seu pai. Por quê? Porque um dia foi dito a Davi: aquilo que você fez escondido, cobiçou uma mulher escondido, tomou essa mulher para si, ninguém viu, fez o marido dela morrer. Um dia, Davi, a minha disciplina fará com que isso seja feito com você à plena luz. Quando Absalão deita com as concubinas de Davi diante de Israel, é a disciplina de Deus sobre a vida de Davi. E ele entende isso, porque ele diz: eu sei que o Senhor está irado. É o teu furor. O que está acontecendo comigo não é coisa só de homens. É a ira do Senhor, é o furor do Senhor. Mas muitas pessoas, quando estão sofrendo, quando estão sendo maltratadas de alguma maneira, elas, ao invés de buscarem a sua própria falta e confessarem diante do Senhor, elas se revestem de um sentimento de autocomiseração. Elas se sentem como se elas não tivessem nenhum pecado, nenhum problema. Elas se sentem, para se defenderem dos ataques dos outros, elas se expõem de uma maneira como se elas fossem perfeitas. Os outros são errados. Sempre os outros. O que fazer quando se chega a uma situação limite? Entender que isso pode ser disciplina de Deus de alguma maneira na nossa vida. Entender que mais do que tentarmos encontrar justificativas ou autodefesa, devemos clamar pela misericórdia de Deus e dizer: Senhor, tem compaixão de mim. Isto é um ato de humilhação, auto-humilhação. Davi é um homem segundo o coração de Deus, não porque ele é perfeito, não porque ele não peca, não porque ele não erra, porque ele se arrepende, porque ele sabe chorar, porque ele sabe reconhecer diante de Deus o seu pecado. É isso que faz ele ser um homem segundo o coração de Deus, porque ele confia na graça, na misericórdia, na compaixão de Deus. É isso que o torna tão especial. Aprendamos, portanto, meus irmãos, a primeira lição com Davi em uma situação limite. Aprendamos a ser humildes. Aprendamos a ter cuidado para não deixar o nosso coração nos enganar
e algum senso de autojustiça brotar e se desenvolver nessa situação. Ao contrário, mesmo que em alguma situação nós não percebamos onde está a nossa falha, temos que lembrar que nós sempre falhamos, porque nós sempre pecamos, porque nenhuma das nossas intenções é totalmente perfeita. Então só nos resta sempre clamar pela misericórdia de Deus, pela compaixão de Deus. Mas observe na sequência, e essa é uma outra marca de Davi, que ele mostra em quase todos os seus salmos, observe que ele vai fazer uma espécie de desabafo. Desabafo com Deus. Primeiro, ele expõe a convicção de que ele não é perfeito, e Deus está bravo com ele, e ele percebe isso, e ele pede então misericórdia, ele pede compaixão de Deus, mas na sequência, ele desabafa com Deus também. Ele diz, veja comigo aí, no versículo 3, né? Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Olha que pergunta para Deus. Até quando, Senhor? Até quando vais permitir isso? Até quando a situação vai ficar assim? Quando é que o Senhor vai agir? Quando é que o Senhor vai intervir? Volta-te, Senhor. Dá a ideia, Deus estava indo. E ele diz, volta. A sensação é essa. Que Deus virou as costas e que Deus está se afastando. Então ele clama, num ato de desabafo, ele diz, até quando, Senhor? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. E aí vem uma das frases mais difíceis do Salmo, mais complexas, mas que eu entendo revela também algo aí da profundidade dos sentimentos de Davi, quando ele diz assim, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Aqui nós temos um dos problemas teológicos mais sérios desse salmo, porque ele parece indicar que depois da morte acabou, né? Quando alguém morre, não louva a Deus. Quando alguém morre, não se lembra de Deus, não dá louvor a Deus. Mas antes, especialmente de falar sobre isso, deixa eu tentar fazer os irmãos entenderem aquilo que eu entendo que é o sentimento de Davi por trás dessas palavras. Mas primeiro, lembre-se que o Deus da Bíblia é o Deus que gosta de ser lembrado das suas promessas. Esse Senhor até quando é uma frase comum nos Salmos. Várias vezes os salmistas falam isso. Até quando, Senhor? É um anseio, uma sensação, é um desejo e até certo ponto uma cobrança. Como quem diz, até quando o Senhor vai ficar de braços cruzados? Até quando o Senhor vai continuar andando e se afastando de mim? Quando é que vai se voltar? Quando é que vai agir? Quando é que vai intervir? O Deus da aliança é o Deus que gosta de ser lembrado das suas promessas. Não porque Ele se esquece delas, mas porque nós nos esquecemos de que Ele tem feito promessas. Há um sentido que quando nós falamos algo assim para Deus, Deus, mas o Senhor prometeu tal coisa, é mais do que uma cobrança, é uma manifestação de um entendimento do propósito, da aliança de Deus. É como se Davi dissesse, foi o Senhor que fez aliança comigo, não fui eu quem fiz com o Senhor. Foi o Senhor que me mandou o Samuel lá na casa do meu pai Jessé. Foi o Samuel que foi lá, eu não fui atrás dele, tinha um monte de outros irmãos na minha frente. Mas foi o Senhor que mandou ir lá ungir o menorzinho da turma. Ou seja, o Senhor tem um propósito. O Senhor tem um plano. O Senhor estabeleceu uma aliança comigo. Cadê a sua parte? Cadê a sua parte, Deus? A parte da aliança que lhe cabe.
na soberania do Senhor. Então, quando ele diz aqui, na morte não há lembrança, pois não há louvor, eu entendo primordialmente que ele está dizendo mais ou menos o seguinte: se eu morrer, Deus, e veja, Absalão quer matá-lo, provavelmente ele está doente, alguma enfermidade momentânea que o acometeu gravemente, talvez ele tenha isso. Então, ele está com o pé na cova mesmo. Então ele diz, mas Senhor, se eu morrer, como é que fica a tua aliança? Como é que ficam as tuas promessas? Como é que fica o teu louvor? Como é que fica a tua glória? Como Moisés fez outro dia também. Se o Senhor matar todo esse povo aqui no deserto, como é que fica a tua glória? Há um sentido em que Deus gosta de ser lembrado dos objetivos que o glorificam. E nesse desabafo de Davi, observe que esse é o sentimento que domina o seu desabafo. Não é direito pessoal, não é um sentido de Deus, o Senhor me deve alguma coisa. Não é isso. É o sentido de Deus, o Senhor deve algo para o Senhor mesmo. São as promessas que o Senhor fez. Não é que Deus é fiel a mim, Deus é fiel a Ele. As promessas dele, que me incluem. E porque me incluem, então eu reivindico. Porque eu sei que o Senhor não vai falhar. Mais especificamente nessa questão de saber se Davi sabia ou não a respeito do estado intermediário, para onde vão as almas depois da morte, no meu entendimento, Davi não sabia. Na progressividade da revelação, a Bíblia não foi revelada uma vez só, ela foi revelada progressivamente. Então, o crente do Antigo Testamento recebeu de Deus tudo o que era necessário para que ele fosse salvo e vivesse de acordo com a sua dispensação. Mas no Novo Testamento nós temos uma revelação ampliada, maior. Portanto, embora Davi, por exemplo, no Salmo 16, fale a respeito da ressurreição, então eu creio, eu entendo que Davi pensava mais ou menos assim, talvez parecido com o que os defensores do sono da alma defendem. Davi imaginava, provavelmente, que ele fosse morrer, que ele ia ao túmulo e um dia ia ressuscitar. O Salmo 16, que é usado no Novo Testamento, inclusive para ser uma prova de que se falou em ressurreição no Antigo Testamento, anunciando a ressurreição de Cristo, lá ele diz, pois não deixará minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Então, provavelmente Davi, na progressividade da revelação, ainda não compreendesse que as almas, depois que morrem, vão até o céu. Talvez ele não entendesse isso, mas ele sabia que um dia haveria a ressurreição. Nós aprendemos no Novo Testamento que as almas, quando morrem, vão para o céu, né? Porque Jesus disse isso com todas as letras, inclusive para um homem. Ele disse, hoje estarás comigo no paraíso. Nós encontramos no Novo Testamento diversas declarações claras a respeito da subida da alma ao céu, do crente salvo, logo após a morte. Mas talvez Davi não compreendesse isso completamente. E não haveria problema nenhum, afinal de contas ele está numa fase da revelação em que nem tudo ainda foi revelado. Por isso nós não podemos jamais colocar a Bíblia contra ela mesma. Nós temos que entender que ela tem uma revelação progressiva, até chegar em algo mais completo, que é justamente o Novo Testamento. No entanto, reforço isso que eu disse até agora há pouco, o sentimento que domina Davi é o sentimento de que ele sabe que Deus tem um propósito para a vida dele. E se ele morresse naquele momento, se ele morresse, digamos, na véspera, morresse naquele momento, então as promessas de Deus não se cumpririam. Por exemplo, Deus havia prometido um descendente para Davi, que iria se assentar para sempre no trono dele. Não podia ser Absalão esse cara. Então, se Davi morresse naquele momento, não teria cumprido isso. Deus prometeu a Davi também que Davi começaria a construir a casa dele.
Isso seria tarefa do descendente, do Absalão, né, do Salomão. No entanto, Davi mais tarde fez provisões e conseguiu preparar a construção da casa. Então, se Davi morresse naquele momento, parte essencial das promessas de Deus ficariam vazias. Observe, Salomão precisava ser o rei, não Absalão. Jesus descende de Salomão, não descende de Absalão. Então é nesse sentido que Davi fala, se eu morrer, o teu louvor acabou. Se eu morrer, não há louvor para o Senhor. Pela tua própria glória, continue cumprindo tuas promessas, Deus. Para a tua própria glória, cumpre o que o Senhor prometeu. Por mais indigno que seja esse servo aqui, que faz parte dessas promessas. Nós, meus queridos, recebemos a grande promessa de Deus. Ele disse que Ele começou uma boa obra em nós e Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A nossa oração tem que ser mais ou menos assim: Deus, não deixa que eu me perca, Deus. Porque se eu me perder, como é que ficam as tuas promessas? Como é que fica a tua glória? Na hora do maior sofrimento, na hora da maior tribulação, na hora de todas as dúvidas, quando muitos crentes ficam com vontade de abandonar a fé, tem que orar isso. Tem que dizer: Senhor, e as tuas promessas? O Senhor prometeu me levar a salvo ao teu reino celestial. Cumpra isso. Contra mim mesmo. Para que o teu nome seja glorificado. Ou seja, meus irmãos, nós temos uma aliança com Deus. A parte de Deus é nos salvar. É garantir a nossa salvação e nos levar a salvo até o seu reino celestial. Abra o seu coração diante de Deus. Desabafe se você precisar na hora da crise, na hora da angústia. Mas sempre visando o louvor e a glória de Deus. Nunca visando benefício ou honra própria. Mas ele descreve na sequência um aprofundamento nesse estado que é justamente o momento de maior pranto. Quando ele diz aqui no versículo 6, estou cansado de tanto gemer. Todas as noites, olhe, todas as noites, faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Irmãos, homem chora. Não dizem que homem que é homem não chora? Homem chora. E há momentos que não há outra coisa a ser feita. Há momentos que não há outra coisa a ser feita a não ser alagar. Alagar o leito. Alagar a cama. Com choro. Porque bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas aqueles que se mantêm numa superficial força, numa falsa estrutura, muitas vezes o que são, na verdade, é insensíveis ou tolos. Por não verem, muitas vezes, a gravidade da situação. Há um pai aqui,
chorando por seu filho. Porque o grande motivo do choro de Davi nesse momento, eu tenho para mim, não é ter perdido a coroa, não é ter perdido o trono, não é ter perdido o reino, não é ter perdido os aplausos das multidões. Ele perdeu um filho. Você percebe como Davi, lá no final, ele pede aos seus generais: tenham misericórdia dele. Ninguém entende isso, ninguém compreende isso. Como assim ter misericórdia do homem que roubou o seu trono? Tenha misericórdia do garoto. Não matem o garoto. É isso que ele está pedindo. Você chora por seus filhos, principalmente quando eles não seguem o Senhor? Ou você se mantém numa insensibilidade distante? Há horas, meus irmãos, que não há outra coisa a fazer a não ser gemer, a não ser prantear, nadar no leito, alagar o leito. Há um poder terapêutico no choro, eu sei disso, todo mundo sabe que há um poder terapêutico no choro. Mas nem é esse aí que eu estou interessado tanto. Eu estou mais interessado na bem-aventurança. Porque Cristo disse: bem-aventurados os que choram. E não é porque eles são masoquistas, gostam de sofrer, mas é porque é uma promessa de consolo, porque serão consolados. Aí está a bem-aventurança de quem chora, de quem alaga o seu leito. Mas eu preciso insistir um pouco mais nesse ponto, porque muitas pessoas choram, mas choram para os outros. São aquelas que ficam reclamando da vida o tempo todo. Como é que está? Está ruim, por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo, por aquilo, por aquilo. Tem a lista pronta. Eles estão sempre chorando, mas chorando para os outros. Chorando para quem não pode consolar. Esse choro aqui, só tem um que pode ouvir. Porque só tem um que pode mudar a situação. E esse que pode mudar a situação é o nosso Deus. Por isso, Davi diz: já estou fazendo isso há tempo demais, Deus. Está na hora do Senhor agir. Já estou fazendo isso demais, há tempo demais. Eu estou cansado já de tanto gemer. Todas as noites eu tenho feito o meu leito se alagar de tantas lágrimas. Os meus olhos estão amortecidos, meus olhos não funcionam mais bem. Estão amortecidos, estão ficando velhos. Por causa de todos os meus adversários. É interessante que Davi não vê tanto o filho dele como seu adversário. Ele vê mais aqueles que estão ao redor do filho dele. Talvez seja um pouco mesmo de misericórdia de pai, não é? E lá na frente esse filho vai morrer. Vai ser morto. Porque não se arrependeu. O que Davi mais gostaria, o que ele mais desejava nesse tempo todo, era que esse filho voltasse, se arrependesse, pedisse perdão, para que ele pudesse poupá-lo. Então aprendemos, meus irmãos, que chorar também faz bem. Ainda que seja doloroso na hora, ainda que a dor seja muito grande, mas também faz bem. Chorar faz parte da situação limite. O que fazer em situações limites? Nós vimos 3 coisas até aqui. Eu disse: humilhe-se. Humilhe-se diante de Deus, porque pode ser que Deus tenha um propósito, e pode ser disciplina ou vai ser provação. Só há 2 possibilidades nas tribulações que Deus permite ao seu povo: ou disciplina ou provação. Então humilhe-se diante do Senhor.
Mas eu disse também, pode desabafar com Deus. Lembre-o das suas promessas, lembre-o da sua aliança, lembre da glória dele, que há coisas maiores em jogo do que você mesmo, do que a sua situação. É o nome de Deus, é a glória de Deus. Desabafe, lembre Deus dessas coisas. Chore se for preciso, alague o seu leito, chore diante de Deus, não diante dos outros, diante do Senhor. Mas o que mais me impressiona é o verso 8, e a brusca mudança que acontece no Salmo, a brusca mudança de tom, porque ele vem num tom até o verso 7, e é um tom de grande humilhação, é um tom de desabafo, é um tom de choro, é um tom de pranto, mas o verso 7 subitamente, o verso 8, perdão, subitamente há um tom de triunfo. Um milagre acontece aqui. A situação muda drasticamente, mas não muda lá fora, muda lá dentro. Lá fora está tudo igual. Mas lá dentro dele mudou tudo. Veja, ele faz uma declaração, primeiro, apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade. Ou seja, saiam de perto de mim, todo mundo que está fazendo coisas erradas. Talvez um ato de santificação, talvez uma lembrança daquilo que o próprio Davi devia fazer como rei, não é? E não fez. Como rei, ele devia, como alguns salmos inclusive dizem, ele devia ter expulsado todos os ímpios possíveis. Ele deixou Aitofel, deixou voltar Absalão, ele foi permitindo a chegada dos ímpios. Agora ele percebe como de uma hora para outra, ele diz então, fora, longe, eu não quero mais ninguém perto de mim, com língua que bajula, né? Porém, interesses obscuros, não quero mais ninguém perto de mim. Pode ser um pouco tarde, né, para fazer isso agora, mas antes tarde do que nunca. Mas o que impressiona mesmo é a próxima declaração. Tem um porquê aí, e ele diz, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Instantaneamente ele disse, o Senhor ouviu. Eu entendo que isso é uma coisa mística, isso é uma coisa sobrenatural, isso ultrapassa a capacidade da razão. Está tudo ruim, muito ruim, muito ruim. Então ele chora, então ele ora, então ele suplica e instantaneamente ele tem a certeza de que Deus ouviu. Instantaneamente ele diz, o Senhor ouviu. E repete 3 vezes, veja, 3 vezes com o Senhor, o Yahvé. O Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. A tríplice repetição aqui provavelmente seja ênfase mesmo, a ideia de certeza, a ideia de garantia, a ideia de não tenho dúvidas. O Senhor ouviu o que eu tinha para dizer para Ele. Eu posso voltar para casa tranquilo, aliviado. Isso só acontece com crente, meus irmãos. Isso é coisa de crente. Crente que ora, vê a transformação acontecer instantaneamente. Nem sempre lá fora, porque lá fora o salão continuou lá, os inimigos continuaram lá, os problemas não mudaram, mas aqui dentro tudo mudou. Aqui dentro veio subitamente, instantaneamente a certeza de que Deus ouviu. 3 vezes, Deus ouviu, Deus ouviu, Deus acolheu. Eu tenho certeza disso. Por isso, preparem-se, inimigos. Essa é a ideia do versículo 10. Preparem-se, envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito cobertos de vexame. Há um pedido que é uma certeza de que isso vai acontecer em breve. Resumindo, meus queridos, o que nós aprendemos com Davi? Na situação limite, no pior momento, na hora
luta, na maior dificuldade, aprendemos que é bom se humilhar diante de Deus. Se humilhar, não alimentar sentimentos de autojustiça, não pensar que porque eu estou sofrendo sou inocente, não pensar porque estão me perseguindo, eu estou sendo alvo de algum tipo de injúria, sou coitadinho. Entender que é preciso humildade diante de Deus. E Deus pode estar nos disciplinando em muitos casos. E se não for disciplina, é provação para a nossa vida. Mais razão para se humilhar, mais razão para se dobrar diante do Senhor, mais razão para clamar pela misericórdia e pela compaixão de Deus. Mas também fale com Deus. Desabafe se for preciso. Derrame seu coração. Exponha suas queixas diante de Deus. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Não é errado orar dessa maneira. É errado alimentar um sentimento de autojustiça. É errado tentar uma reivindicação em vantagem própria. Mas se você estiver pensando nos propósitos e na glória de Deus, vai ser certo e vai ser bom. Porque Deus gosta de ser lembrado das suas promessas. Porque Deus fez promessas para a sua igreja. Ele prometeu nos levar a salvo até o seu reino celestial. Ele prometeu que nada nos separaria do seu amor. Você pode cobrar essas promessas de Deus. Porque Deus gosta de ser cobrado das coisas que Ele prometeu. Não porque Ele se esqueceu, mas porque Ele gosta de ver que nós também não nos esquecemos. Vale a pena chorar. Vale a pena se humilhar. Vale a pena sim alagar o leito de lágrimas, mesmo que já esteja cansado de fazer isso. E se já estiver, fala isso para Deus também, já estou cansado. Já fiz muitas vezes isso. E espere. Espere pela solução final. A solução final virá. E ela começa em você mesmo. Quando subitamente, na oração, no momento da crise, você sente lá, talvez por um novo enchimento do Espírito Santo. Nós só somos batizados com o Espírito Santo uma vez, mas podemos ser enchidos com o Espírito Santo muitas vezes ao longo da nossa vida. Talvez um novo enchimento do Espírito em nós nos eleva a um nível de confiança imediato em Deus. E eu percebo instantaneamente que Deus ouviu a minha oração. Se Ele vai responder, eu não sei. Se vai ser sim ou não, eu não sei. Se vai ser como eu quero, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, Ele ouviu. E isso me deixa tranquilo. E me põe a confiar que a solução final de Deus virá mais cedo ou mais tarde. E já não importa mais tanto para mim quando vai ser, porque eu sei que vai ser. Mas agora já eu sei que eu estou em paz com Deus. E assim se suporta, se atravessa a situação limite. Se atravessa, se suporta o vale das sombras. Para continuar seguindo o caminho de Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs. Humilhe-se, desabafe, chore, confie. É isso que nós aprendemos com esse salmo. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, como Davi, nós também queremos reconhecer nossas falhas diante do Senhor. E saber que só persistimos, só podemos entrar em Tua presença, como o Salmo 5 nos disse, o 4, se for pela Tua misericórdia. Permita, Senhor, que sentimentos de autojustiça jamais dominem nosso coração, porque só estamos diante do Senhor
pela graça, pela compaixão. Enxuga as nossas lágrimas, ó Deus. Sim, porque muitos pais têm chorado aqui por seus filhos. Sim, ó Deus, porque muitas pessoas aqui têm chorado por longas lutas pessoais. Talvez essa já seja a hora, Senhor, de Tu enxugares essas lágrimas, de trazer a solução. Ou então, Senhor, de pelo menos dar a paz imediata a todos os corações, que assim ficarão aguardando o dia quando o Senhor vai fazer a obra definitiva de libertação e de salvação. Colocamos em Tuas mãos a nossa vida, ó Deus, e pedimos-Te, continue a nos guardar e a não permitir que coisa alguma possa nos separar do Teu amor. Que sejamos guardados e levados em triunfo ao Teu reino celestial. Em nome de Jesus. Amém.